10 lições que eu aprendi em 10 anos de casada. Você é uma mulher casada, mas você tá enfrentando muita dificuldade no seu casamento, a ponto de te fazer pensar em desistir dele. Calma, esse vídeo é pra você e nele eu vou te ajudar, te contando 10 lições que eu e meu marido aprendemos nesses 10 anos de casados. Oi, meu nome é Mariana, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre fé, família, rotina, casamento, criação de filhos. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo para alguma amiga que esteja precisando dessa ajuda. Bom, eu quero começar te contando que amanhã, eu tô gravando esse vídeo dia 4 de agosto, hoje é segunda-feira, e amanhã, dia 5 de agosto, eu e meu marido completamos 10 anos de casados. E nossa, isso pra gente muito é gratificante, porque nem nós mesmos acreditávamos que chegaríamos tão longe. Mas graças a Deus, pra glória de Deus, nós chegamos aqui porque o Senhor nos ajudou. E com a ajuda do Espírito Santo, com Jesus na nossa vida, à luz da Bíblia, nós chegamos até aqui. E eu sei que é só a primeira década, em nome de Jesus, nós vamos comemorar muitos e muitos anos mais. Mais 10 anos e mais 10 anos e mais 10 anos, até que a morte nos separe, que Jesus venha. E eu quero compartilhar com você essas coisas que nos ajudaram a permanecer casados e bem casados, porque é uma parte importante. Não basta ser aquele casamento que está sendo empurrado com a barriga, sabe? Sem mais delongas, primeiro ponto, convide Jesus para o seu casamento. Lá em João capítulo 2 vai contar a história de um casamento que Jesus foi convidado. E eu não vou me aprofundar muito nessa palavra, mas foi algo que balizou o nosso relacionamento desde o início, desde quando nós namorávamos. Desde antes de a gente começar a namorar, a gente já tinha o hábito de orar por quem seria o nosso cônjuge, né, futuramente. E desde quando a gente estava noivo, a gente levou a oração, orar um pelo outro, orar pelo nosso relacionamento, sempre foi algo assim muito presente na nossa vida. E não foi diferente quando a gente casou, a gente permaneceu orando um pelo outro, orando juntos, mesmo quando havia situações em que a gente estava chateado um com o outro, e que muitas vezes eu não queria orar com ele, ou ele não queria orar comigo. Eu sou casada com o Luciano, meu marido, e ele tem 35 anos de idade, eu tenho 31, meu Deus, eu sempre esqueço quantos anos eu tenho. Mas nós temos duas filhas, Laura de 8 anos e Helena de 2 anos, e são as nossas bênçãos, a nossa herança, como a gente é feliz. Mas não foi fácil, dizem por aí que os primeiros anos de casamento são flores, mas aqui em casa não foi assim desse jeito. Os nossos 2, 3 primeiros anos de casamento foram muito turbulentos. Nós tínhamos muita dificuldade em lidar um com o outro. Nós passávamos mais tempo brigados do que em paz, do que bem. E, nossa, foi um tempo muito difícil. Mas nós nunca deixamos de trazer Jesus para o nosso relacionamento. Nós nunca deixamos de orar. Eu confesso que em muitos momentos eu tive vontade de desistir, porque eu não acreditava que eu fosse conseguir ser a esposa que o Senhor esperava de mim. Eu não acreditava que Luciano fosse ser o marido que eu esperava, que na realidade seu marido não precisa ser o marido que você espera que ele seja, mas ele precisa ser o marido que Jesus quer que ele seja. E é um ponto que a gente vai conversar mais pra frente. Mas nós nunca deixamos de trazer Jesus para o nosso relacionamento. Nos dias bons, nós orávamos. Nos dias ruins, nós orávamos. E nos dias péssimos, nós não desistíamos de orar. Pensa em você precisa viver num triângulo amoroso. Pensa num triângulo, né? Jesus precisa ser a base. Jesus precisa ser sempre a base do seu relacionamento, do seu casamento. Não importa se você está passando por uma fase boa ou se você está passando por uma fase ruim no seu casamento. Jesus precisa ser a base. Até mesmo se você é uma mulher cristã, uma mulher que crê em Deus, e seu marido ainda não, Jesus precisa ser a base. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas você tá vendo esse vídeo de alguma maneira chegou até você, Jesus precisa ser a base do seu relacionamento. E como é você que recebeu esse vídeo e é você que está recebendo essa palavra, você precisa ser a pessoa a buscar Jesus. Porque Jesus sendo a base, quanto mais uma pessoa tá indo na direção de Jesus e a outra pessoa tá indo na direção de Jesus, lá na ponta vocês conseguem se encontrar, sabe? E mesmo que seu marido ainda não seja alguém que busca ao Senhor, que segue as orientações da palavra de Deus, tendo Jesus como base e você buscando a Ele, com certeza o Senhor vai trabalhar em você e através de você, e vai trabalhar também no seu marido. Por isso, não desista de orar pelo seu marido, não desista de orar por você como esposa, não desista de convidar Jesus diariamente para sua casa, para que a sua casa se torne um pedacinho do céu. Segundo ponto, você precisa compreender que o seu cônjuge não erra sozinho. Nós, mulheres, temos uma dificuldade imensa de reconhecer que estamos erradas. Muitas vezes no nosso relacionamento, se nós tivéssemos a humildade de assumir o nosso erro, de reconhecer que
nossa, eu errei, eu pisei na bola, eu não deveria falar dessa forma como eu falei. Eu tô até certa no que eu tô falando, mas a forma como eu falei tá errada. Eu deveria ter esperado, eu deveria ter acalmado a minha ira. Se nós fôssemos um pouco mais humildes para reconhecer os nossos erros, o nosso relacionamento talvez não estaria da forma como está. É unânime, assim, que as mulheres, elas entendem que os homens estão sempre errados. E eu sei, na maioria das vezes eles estão errados, mas nós também erramos. Nós, muitas vezes, nós estamos erradas. Às vezes até aquilo que a gente tá falando tá certo, mas o jeito como a gente fala tá errado. Você consegue me compreender? Todo casal que tá passando por algum tipo de crise, por algum tipo de dificuldade, não importa ele qual seja, ou até mesmo se chegaram ao divórcio, infelizmente, não chegou por causa de uma parte. Não chegou só por causa do marido. Chegou também por causa de você, esposa, né? Todo casamento é 50% de cada, né? Você entregou os seus 50%, seu marido entregou os 50%. E muitas vezes nós erramos porque não reconhecemos o nosso próprio erro. Se esse vídeo chegou até você, eu tô falando pra você, não tô falando pro seu marido, então você precisa receber essa palavra pra você. Eu sei que talvez você esteja pensando aí, mas porque você não conhece meu marido, porque você não sabe com o que eu tenho que lidar em casa e tal e coisa. Nossa, tem aquele ditado, é a verdade, 2 bicudos não se beijam, né? Não tem como ficar enfrentando, alguém vai precisar ceder. E se esse vídeo chegou pra você, é com você que eu tô falando. Você precisa dar o seu braço a torcer, você precisa compreender que você também erra. Seja humilde, você precisa. A Bíblia diz, né, que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não se apegou o ser igual a Deus. E isso pegava muito em mim, porque eu era muito apegada às minhas razões. E até hoje eu preciso brigar contra isso. Se eu tenho razão, se eu tô certa na minha razão, eu quero ir até o fim, porque eu tô certa, porque eu tô certa. Mas eu aprendi uma coisa. Você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Você tá certo em reclamar ao seu marido porque ele guarda a garrafa de água pura na geladeira. Eu sei do que você tá falando. Você tá certo em não gostar que seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu sei do que você tá falando. Mas te custa você tirar apenas essa toalha e guardar no lugar que ela precisa estar, do que começar a Terceira Guerra Mundial dentro da sua casa, você perder um final de semana inteiro por causa disso, sabe? Não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena e a gente precisa reconhecer. Se estamos onde estamos no nosso relacionamento, não foi culpa somente do nosso marido, não foi culpa somente do seu marido, foi culpa sua também. Você precisa reconhecer. Faça uma autoanálise, se examine aonde você está errando, o que você tem feito, né? O que tem te levado a ser a esposa que você tem sido. Para de focar um instante no seu marido como esposo e passe a olhar você como esposa, né? Aonde você tem falhado, quais princípios você tem quebrado. Será que você tem sido uma esposa que desonra? Será que você tem sido uma esposa que quer ser o marido da casa? Você grita, você berra, um marido bem mal educado. Você grita, você berra, você quer botar o dedo na cara do seu marido, você desonra, você, sabe, fala com grosseria, você é machona dentro de casa. Enfim, precisamos reconhecer que o nosso marido não erra sozinho. Se o nosso casamento tá falido, se seu casamento tá falido, se seu casamento tá à beira de um divórcio, ele não chegou aí tendo só o seu marido como culpado. Você também errou. E o reino dos céus é assim. Jesus diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se nós queremos receber o reino de Deus, se nós queremos receber as bênçãos do reino de Deus, as promessas do reino, nós precisamos nos arrepender. E se você continuar durona, se você continuar apegado à sua razão, você não vai receber as bênçãos do reino do Senhor, que o Senhor tem reservado para o seu casamento, para a sua família. Terceira lição que eu aprendi nesses 10 anos de casado foi que eu precisei entregar para Deus o meu marido, para então recebê-lo de volta. Eu era uma pessoa que eu não conseguia me sentir amada. Eu nunca tinha me sentido amada. A primeira pessoa por quem eu me senti amada foi Jesus, quando eu o conheci. E a segunda pessoa que eu me senti amada foi o meu marido, quando a gente começou a namorar. Eu me senti muito amada por ele, me senti aceita como eu era. E isso fez com que eu quisesse tê-lo a todo custo. E eu fiquei com muito medo de perder, fiquei com muito medo de ser abandonada por ele, fiquei com muito medo de, sabe, de alguém me roubar. Inconscientemente falando, era isso que eu sentia. Hoje eu olho pra trás e eu percebo. E discernindo com o Espírito Santo, esse era o meu medo. Eu tinha medo de que outras pessoas tirassem a atenção que ele me dava, que essas pessoas pegassem, tirassem isso de mim, porque eu nunca tinha
me sentido tão... que alguém tava me dando atenção, tava me dando carinho, tava me dando acolhimento, tava me abraçando, tava me olhando do jeito que eu era. E a pessoa não se repelia disso, sabe? Então isso era muito novo pra mim. Eu fiquei com medo de perder e o que foi que eu fiz? Eu agarrei. Com unhas e dentes e garras e tudo, eu agarrei. E nesse agarrar, eu queria ele só pra mim. Eu queria que ele desse atenção só pra mim, eu queria que a gente casasse, a gente vivesse no nosso mundinho, nas nossas 4 paredes. E eu queria ter Luciano só pra mim. E eu tive que aprender que esse não era o propósito de Deus. O meu casamento, eu sempre orei isso, que o meu casamento fosse pra glória de Deus. Então, se é pra glória de Deus, o Senhor vai usar para abençoar outras famílias, o Senhor vai usar para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas isso foi bem difícil de aceitar, porque eu achava que eu tinha que dividir o meu marido com outras pessoas. Com a família dele, com a parentela dele, com amigos, com as coisas da igreja, enfim. Eu tive que entregar Luciano no altar do Senhor, mesmo depois de casado. E outra coisa, eu queria que ele fosse do meu jeito. Eu queria que ele fosse um marido segundo o que eu pensava que era um marido bom. Eu queria que ele se adequasse ao meu jeito. E esse é um grande erro da maioria das mulheres. Seu marido não precisa ser o marido que você idealizou na sua cabeça. Ele precisa ser o marido segundo Jesus. A Bíblia vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou. Então, não é segundo o meu jeito que o meu marido precisa me amar. Ele precisa me amar segundo o jeito de Jesus. Então, eu precisei aprender isso. O Senhor foi trabalhando isso em mim. E eu precisei ser sincera com o Senhor. Eu precisei expor meu coração para Ele. O Senhor começou a me mostrar o meu coração. Por que eu era tão dependente emocional assim do meu marido? Por que eu era tão... Por que eu tinha tanto medo de compartilhar o amor dele com outras pessoas? Então, o Senhor foi me mostrando e eu fui me expondo para o Senhor. Eu fui abrindo meu coração para Ele e eu reconheci que eu precisava de cura. Mas talvez você esteja pensando assim, mas eu não tô nem aí pro meu marido. Na realidade, quando ele diz que vai sair, isso pra mim é uma paz, é um alívio. Você também tá pecando. Você também tá vivendo errado o seu casamento, porque não é normal que a esposa não sinta saudade do marido. Não é normal que a esposa não queira estar perto do marido. Não é normal que quando seu marido chegue, quando vá dando a hora do seu marido chegar em casa, seja a pior hora do seu dia. Isso não é normal, você não deve aceitar isso de jeito nenhum. Eu já vivi esse período, já vivi essa fase também, de a hora que meu marido estava perto de chegar em casa, era a pior hora do meu dia, era o pior momento do meu dia. E eu reconheci diante de Deus que isso não era normal e eu não aceitava isso. Eu não queria reviver o casamento da minha avó, eu não queria reproduzir os casamentos ao meu redor. E eu comecei a guerrear dentro da minha casa contra esse sentimento maligno que vinha no meu coração cada vez que estava se aproximando o horário do meu marido chegar em casa. E pra glória de Deus eu venci. E em contraponto, meu marido também, quando chegava a hora de ele vir pra casa, ele também se sentia assim. Ele não tinha desejo de voltar pra casa. Ele às vezes prolongava o tempo na rua só pra não ter que vir pra casa, porque também pra ele era ruim estar perto de mim. Mas ele também não aceitou isso. Então nós lutamos essa batalha espiritual, essa batalha emocional, deixamos com que o Senhor lapidasse os nossos corações e nós vencemos essa guerra em oração, em jejum, em perseverança. Então não aceita como normal isso que a maioria das famílias vivem, né? Essa raiva, essa tristeza, nossa, tá dando a hora do marido chegar em casa, meu Deus, ninguém merece. Não aceita isso na tua casa. Entrega no altar do Senhor. O marido que você idealizou na sua cabeça, o jeito que o seu marido, o que você acha que o seu marido tem que te amar. Você construiu um marido na sua cabeça, você trata ele como criança. Você quer que ele seja do jeito como você quer que ele seja. Não foi pra isso que Deus te chamou como esposa. Seu marido não tem que ser moldado à sua maneira. Porque quando eu casar, eu vou deixar ele do meu jeito. Isso não existe. Para com isso. Isso é um pensamento maligno, mundano, carnal, que está destruindo o seu casamento. Entregue o seu marido no altar, né? Entregue o seu Isaac no altar. Seu marido não tem que ser do jeito que você quer. Seu marido tem que ser um marido segundo o coração de Deus. Quarta lição que eu aprendi em 10 anos de casamento foi que eu não consigo mudar a mim. Quem dirá do meu marido? Você tá cansada, eu tenho certeza que você tá cansada de tentar moldar o seu marido de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua vontade. Sabe por que você tá cansada? Porque esse é um fardo extremamente pesado para carregar. Nenhum ser humano muda outro ser humano. Você não vai conseguir mudar o seu marido. Você não consegue mudar nem os seus erros. Tem coisas que você diz, nossa, errei, falhei, pequei, caí nisso aqui. Amanhã eu não vou fazer de novo.
E aí chegou amanhã, você tá lá, fazendo a mesma coisa que você disse que não ia fazer. Sabe por quê? Porque você não tem poder de mudar nem a você própria, quanto mais seu marido. Isso é um trabalho, papel do Espírito Santo. E quanto mais tempo você passa tentando assumir o papel do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ficar sentadinho na plateia da sua vida, olhando a sua derrota. Você precisa ajustar os papéis. Você precisa entregar para o Espírito Santo aquilo que é a responsabilidade dele e assumir o seu papel, a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é orar e dar bom testemunho dentro dessa casa. A sua responsabilidade é buscar o Senhor para que ele transforme você. Porque antes de transformar o seu marido, Deus quer transformar você. Foi isso que eu precisei aprender para continuar casada e bem casada ao longo desses 10 anos. Eu precisei aprender que antes de Deus transformar Luciano, ele queria me transformar. Antes de Deus mudar certos pensamentos e certos comportamentos que me incomodavam no meu marido, o Senhor queria mudar certos pensamentos e certos comportamentos em mim que incomodavam a ele, ao próprio Senhor. Se permita ser transformada pelo Senhor. Você não vai mudar o seu marido. E enquanto você ficar dando murro em ponta de faca, você só vai se cansar, só vai se machucar e vai desgastar cada vez mais o seu marido. Sabe o que você vai se tornar? Uma esposa chata. A Bíblia diz que é muito melhor um homem morar numa casa com pingueira do que viver com uma mulher chata, briguenta. Não seja essa mulher. Se convença de uma vez por todas, você não vai mudar o seu marido. Não, a Bíblia diz também que não é por muito falar que nós seremos ouvidas. Para de ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Para de ficar dizendo, eu te falei, eu te avisei, quando seu marido der com a cara na parede, quando seu marido errar, quando algo ruim acontecer, você ficar, eu avisei, eu te falei, mas eu te disse que você não devia fazer isso. Cala a boca, tá? Para, não faz isso. Eu sei que parece ser mais forte do que nós, parece ser mais forte do que você, mas você consegue se controlar, tá? Para. Quinta lição que eu aprendi em 10 anos de casada foi: semear no casamento é uma questão de sobrevivência. Você precisa semear no seu casamento, você precisa lançar semente, pois tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Aí agora eu preciso que você analise o seu casamento. Você tem colhido coisas ruins do seu marido? Você tem colhido coisas ruins do seu casamento? Então, muito provavelmente, você tem semeado coisas ruins nele. Eu precisei aprender a semear no meu marido aquilo que eu gostaria de colher. E se você já observou, se você plantar uma sementinha hoje, amanhã não vai ter uma árvore lá fora. Você concorda comigo? Que demora um tempo, existe um processo, né? Primeiro nós plantamos a semente, aí aquela semente dentro da terra, ela vai morrer, porque é isso, né? Jesus disse, a semente sendo lançada, não morrer, se ela não morrer, ela fica só, mas ela morrendo, ela dá muitos frutos. Então a semente precisa morrer. Quando ela se quebra ali dentro da terra, para nascer aquele brotinho, foi uma morte que ocorreu ali. Então, nós precisamos ter essa paciência de esperar as fases, o processo. Se você planta uma semente de feijão hoje, amanhã não vai ter feijão, né? Vários grãos de feijão para você. Você precisa esperar. Assim como o Senhor tem paciência com você, assim como naquela parábola, né, que Jesus conta de uma figueira ali entre as videiras e o dono da vinha falou, nossa, essa árvore tá aqui já tem 3 anos e ela não frutifica, eu vou cortar. E aí o homem lá que cuidava ali daquelas árvores falou, não, deixa mais 1 ano, eu vou adubar, eu vou cuidar e daqui a 1 ano vamos procurar novamente, vamos ver novamente e ela vai frutificar. Ou seja, o Senhor tem paciência, né? Ele poderia ter cortado de imediato. Essa árvore somos eu e você. Mas o Senhor, olhando para nós e não achando fruto, muitas vezes, ele vem, ele aduba, ele cava ao redor, ele tem paciência, zelo e cuidado. Então você precisa semear isso também no seu marido. Tenha paciência. Semeie carinho. Semeie palavras de afirmação. Gente, homens precisam de palavras de afirmação. Homens precisam ser afirmados. Você pode achar que isso é bobagem, mas isso faz parte da natureza masculina. Eles precisam ser encorajados. Eu aprendi a ser uma encorajadora do meu marido. Eu tive que aprender a ser a fã número 1 do meu marido. Você tem que se tornar a fã número 1 do seu marido. Você não pode ser essa mulher que só aponta os erros, as falhas dele. Você precisa procurar alguma coisa que ele faz de assertivo. Não é possível, todo ser humano tem erros e acertos. Todo ser humano vem desse combo de qualidades e defeitos. Você precisa mirar na qualidade dele. Você precisa semear gentileza. Sabe, uma coisa que eu tornei tradição aqui na minha casa. Eu faço café, meu marido gosta de café como eu. Eu faço café e assim que eu acabo de fazer o café, eu sirvo pra ele um cafezinho na xícara, um menorzinho como ele fala. Isso já se tornou uma tradição, as minhas filhas veem eu fazer isso. Eu já coloco Laura pra fazer isso com o pai dela. Isso se tornou uma tradição aqui na minha casa.
Não é vergonhoso eu servir o meu marido. É um prazer. A Bíblia diz que tudo que nós temos que fazer como ao Senhor, como para Deus. E isso são sementes que eu vou plantando no meu casamento. A semente do cuidado, a semente do zelo, a semente do agradar. Eu vou colher no tempo certo. Eu tenho colhido essas sementes de gentileza, um copo de água, fazer a comida favorita dele, fazer questão de fazer a comida favorita dele. Meu marido gosta de comer algumas coisas que eu não gosto. Assim, não é a paixão da minha vida cozinhar certas coisas. Mas eu faço porque ele gosta, é a comida favorita dele. Outro dia ele falou que queria comer molho de pimenta. Eu nunca fiz molho de pimenta na minha vida. Eu não tenho o costume de fazer molho de pimenta, mas meu marido gosta. Então eu fui na feira, comprei as pimentas, comprei cebola, tomate, fiz o molho pra ele. Por quê? Porque eu tô semeando no meu casamento, intencionalmente, sem esperar que ele, agora porque eu fiz o molho, ele precisa fazer alguma coisa que eu gosto. Sem esperar, o Senhor é aquele que me retribui. Em algum momento eu vou colher. Você precisa beijar seu marido, tá? Você precisa beijar seu marido. Você não pode parar de beijar seu marido na boca. Eu tô falando de beijo, beijo na boca de verdade, beijo de língua. Beijo que você dava quando você era adolescente. Você precisa beijar seu marido na boca. Por quê? Porque isso é semeadura. Você vai colher. Você vai colher. Agora, se você não beija seu marido, se você não faz uma gentileza, se você só reclama, se você só fala mal, não reclama depois quando você colher só tempestade, porque quem semeia vento, colhe tempestade. Sexta lição que eu aprendi em 10 anos de casada foi a ter uma comunicação clara e assertiva. Nossa, isso também é um grande problema. Eu precisei aprender a me comunicar melhor com meu marido. E isso aconteceu buscando informações, buscando cursos, seguindo pessoas que falam a respeito de casamento, seguindo casais que são referências. Eu gosto muito dos aconselhamentos do pastor Josué Gonçalves, me ajudou muito. Nossas pregações do pastor Josué Gonçalves me ajudaram muito, muito. E eu tenho certeza que é meu marido também, porque ele também escuta muito, escutava. Nessa época que nós passamos muita crise no nosso casamento, nós escutávamos muito as pregações dele. Buscar, pastor Cláudio Duarte também foi outro que as pregações dele, as ministrações dele nos ajudaram muito. E eles falam muito a respeito disso, de você ter uma comunicação clara com seu marido. E isso era uma questão pra mim, porque na maioria das vezes o homem tem mais dificuldade de falar, né? Homens falam menos e mulheres falam mais. Aqui em casa é bem diferente. Aqui em casa eu tenho mais dificuldade de me comunicar. E Luciano, ele tem mais facilidade de falar. Então é diferente, sabe? Algumas coisas aqui em casa são diferentes. Eu precisei aprender e ficar bem com essa realidade, tá? Todos os homens, a maioria dos homens tem dificuldade de comunicação, mas meu marido é muito detalhista. Ele gosta muito de falar, ele fala com detalhes, ele fala com rodeios, e enfim, ele tem riqueza de detalhes nas falas dele. Eu não. Eu gosto de chegar logo ao ponto, eu não gosto de rodeios, eu gosto de ser curta e grossa, sabe? Então eu precisei dar uma polida na minha comunicação, aprender docilidade, mansidão, a falar sem brutalidade, né? Parar de ignorância no falar, de agressividade no falar, ser mais feminina, mais doce, até porque eu tenho 2 filhas e eu não quero que elas sejam machonas. Não é bonito isso, gente, tá? Não é bonito. Eu sei que a sociedade ensina que a mulher tem que ser forte, tem que ser isso e aquilo. Isso não é bonito, isso não é legal. Isso, na realidade, detona os casamentos, porque aí são 2 homens na relação. E eu precisei aprender a me comunicar. Vou te dar um exemplo bem claro. Quando eu tô de TPM, eu fico bem desanimada, eu fico bem estressada. Não sei se é só aqui em casa, né? Deve ser só aqui em casa. Você fica bem de boa. Mas eu fico bem desanimada, estressada. Aí vem a cólica, tem isso, tem as crianças e tal. E aí, o que é que acontece? Na cabeça do meu marido, ele entende que, por eu estar de cara fechada, eu tô com algum problema com ele. Mas eu preciso falar, não é com você, é só a TPM. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com cólica, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Então eu tô um pouco mais na minha. O que acontecia antes? Antes, eu simplesmente me fechava no meu mundinho e eu queria que ele adivinhasse que eu estava de TPM. Isso é impossível, isso é orgulho, né? É orgulho você querer que a pessoa adivinhe o que você tá sentindo, porque você é o centro do mundo. Como assim? Como é que ele não sabe, né? Que eu tô assim, tô assado. Ou então, se o seu marido fez alguma coisa que ofendeu você, que você não gostou. Você, a mulher, na cabeça dela, ela entende assim, como assim ele não sabe o que ele fez? Gente, realmente, muitas vezes eles não sabem. Muitas vezes eles estão com a cabeça, eles nem imaginam, coitados, o que foi que eles fizeram.
E a gente quer que eles adivinhem, porque a gente se acha assim, nossa, a última Coca-Cola do deserto, como assim que ele não sabe o que ele fez? Era isso que eu fazia. Isso complicava demais o nosso relacionamento, porque eu queria que ele adivinhasse o que ele fez. E o fato de ele não adivinhar, porque ele não tem bola de cristal, isso me deixava muito mais irritada ainda. E só criava mais confusão, fazia aquilo que era pequeno se tornar algo que era enorme. E isso fazia com que se prolongasse muitos dias. Então eu precisei vencer o meu orgulho, né? Olha, você fez isso aqui, não foi legal, não gostei. E até hoje dói em mim, tá? Porque isso faz eu negar o meu eu mesmo. Não é gostoso pro meu ego falar o que a pessoa fez de errado. Isso pra mim, nossa, é horrível. Mas se eu quero ter um casamento saudável, se eu quero que mais 10 anos e mais 10 anos e mais 10 e mais 10 venham, não vai ser por osmose, não vai ser por milagre. Não, eu preciso ser intencional, eu preciso fazer a minha parte. A Bíblia diz, né? Se você quer seguir a mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Então a gente tem que negar o nosso ego. 7ª lição que eu aprendi em 10 anos de casada foi: deixe Deus destruir as suas bases erradas. Deixe Deus desconstruir os seus fundamentos errados. Lá em Jeremias, capítulo 2, se eu não me engano, quando Deus chama Jeremias, Deus chama primeiro Jeremias para destruir, arrasar, para depois construir e edificar. Tudo que Deus vai construir na nossa vida, e casamentos não vêm prontos, casamentos são construídos. Filhos não vêm prontos, filhos são construídos por nós os pais. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então eu precisei fazer com que Deus destruísse os meus fundamentos errados. Como eu já falei, eu tinha muitos maus exemplos de casamentos falidos, destruídos, que não eram nenhuma referência para mim. Mas inconscientemente nós recebemos o exemplo dos nossos pais, nós recebemos os exemplos ao nosso redor. Os comportamentos que são errados, mas que nós, sem perceber, repetimos esses comportamentos na nossa família. Nós pegamos esses comportamentos da nossa família de origem e reproduzimos eles sem querer muitas vezes. Mas nós precisamos abrir mão disso também. Precisamos expor isso à luz da Bíblia, falar com o Senhor sobre isso, levar isso para o lugar de oração, jejuar por isso, para que esses fundamentos errados sejam quebrados, sejam destruídos, porque Deus ele não vai construir algo novo por cima de algo velho. Jesus disse, né? Não se derrama vinho novo em odres velhos. Precisamos deixar Deus transformar o nosso odre. Ele não vai derramar algo novo sobre o fundamento velho. E eu precisei deixar Deus destruir. Por exemplo, na minha família de origem, só se lava roupa assim, desse jeito. Na minha família de origem, não se lava a cueca do marido. Mas Deus tá falando, você precisa lavar a roupa da casa, você precisa lavar a roupa do seu marido, você precisa abandonar esse fundamento antigo, né? Na minha família não se elogia marido. Eu nunca vi minha mãe elogiar meu marido. Eu só vi minha mãe falar mal do meu marido, do meu pai a vida inteira. Você vai ter que destruir esse velho fundamento, esse fundamento errado. Porque na palavra de Deus está escrito que a nossa boca é para abençoar. Você vai precisar aprender a se desfazer do que sua mãe fazia, para que o Senhor venha com o novo dele na sua vida, no seu casamento, na sua família. A 8ª lição que eu aprendi em 10 anos de casada é que todo divórcio começa em um beijo que não foi dado. Todo casal que decidiu se divorciar não foi da noite para o dia. Começou nas coisas pequenas, começou nas pequenas coisas que não foram feitas, começou nos pequenos gestos que não foram realizados. Coisas grandes, elas não acontecem da noite para o dia. Elas começaram com o primeiro passo. Um casal que deixa de se beijar, um casal que não se beija mais, é um casal que já não tem mais intimidade sexual. E esse é um grande perigo. O sexo dentro do casamento, entre homem e mulher, é um presente de Deus. É a celebração do casamento. Deus se alegra que nós venhamos nos relacionar sexualmente com o nosso marido. Não tenha como normal você passar uma semana sem beijar seu marido. Não tenha como normal você passar 2, 3, 4, 5 semanas sem ter sexo com seu marido. Não veja isso como normal. Um casal que deixou de ter sexo é um casal que se distanciou emocionalmente. É um casal que não se toca mais. É um casal que não tem intimidade. É um casal que não vive a forma da intimidade da maneira mais profunda que existe. Dê atenção para o sexo no seu casamento. Dá um jeito de melhorar isso aí, sabe? Mas o meu marido... Começa a semear. Busque informação, né? Se aprofunda nesse assunto. Veja como você pode ajudar seu marido se ele estiver tendo alguma dificuldade. Ou se você estiver tendo alguma dificuldade. Se está muito cansada, você não tem libido. Você pode ajustar a sua alimentação, fazer atividade física para que você tenha mais disposição.
Nona lição que eu aprendi em 10 anos de casada é: resgate a admiração pelo seu marido. Existem esposas que olham para o seu marido com um olhar de decepção, com um olhar de falta de admiração. Se você chegou nesse ponto de que você olha para o seu marido e você já não admira mais ele, você consegue admirar o marido de outras pessoas, mas você não consegue admirar o seu marido, você não encontra nada de bom nele que você possa se apegar. Você precisa orar ao Senhor pedindo para que resgate no seu olhar a admiração pelo seu marido, e isso é essencial no casamento. Eu precisei resgatar a admiração pelo meu marido. Eu precisei pedir ao Senhor ajuda para que o Senhor me ajudasse a ver Luciano da maneira correta, da maneira como ele queria que eu visse. Ore por isso, ore para que a admiração pelo seu marido seja resgatada. 10ª lição que eu aprendi em 10 anos de casada foi mentalidade de equipe. E isso era algo que meu marido sempre falava comigo e eu aprendi com ele. Se o seu marido perde, você perde. Se você perde, o seu marido perde. E, consequentemente, os filhos perdem. Se você fica de birra com seu marido, ficar sem falar com ele, não é seu marido sozinho que tá perdendo, você tá perdendo. Deus, quando olha pra vocês, ele não vê. Quando ele olha pra você, ele não vê só você. Ele vê toda a sua família, ele vê toda a sua casa. Ele vê todo mundo que diz respeito a você. Vocês são uma equipe. A partir do momento que vocês se casaram, vocês se tornaram uma equipe. E você precisa ter essa mentalidade de equipe. Veja a cena de um jogo de futebol, um time de futebol. Como é que o time de futebol funciona? O técnico tá ali ajustando, colocando cada um na sua posição e orientando para que cada um esteja ajustado na sua posição ideal para que o time vença o campeonato, para que o time vença. Porque quando o atacante faz o gol, não é vitória do atacante, é vitória do time. Você precisa se posicionar na sua posição correta de esposa para ajudar o time a vencer, que é a sua família. E vocês vão precisar trabalhar juntos, na mesma direção, né? Você precisa ajudar. Nós fomos chamadas para sermos ajudadoras do nosso marido. Isso não significa que temos um papel menor. Não, muito pelo contrário. Os auxiliares costumam trabalhar muito mais. E uma dica bônus, uma lição bônus: seja rápida em perdoar. Procure se acertar o mais rápido possível. Não deixa para pedir perdão amanhã. Se você sabe que você está errado, se você sabe que você errou, reconheça logo. Procure acertar logo. Nós não sabemos quantas oportunidades, né, de recomeçar nós teremos. Essas foram as 10 lições que eu aprendi em 10 anos de casada. Espero que esse vídeo tenha te abençoado muito. E se te abençoou, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário. Fala pra mim o que você deseja ver mais por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguma amiga que esteja enfrentando alguma crise no casamento, ou até mesmo que não esteja enfrentando crise, mas vai enriquecer. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha te direcionar, que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer, que o Espírito Santo de Deus venha te fazer perseverar, que o Senhor te dê força, te dê graça, te dê ânimo novo, renove a tua mente, destrua todo o fundamento errado, para que o Senhor construa em você e através de você um casamento para a glória de Deus, assim como Ele tem feito comigo e no meu casamento. Eu vou te esperar no nosso próximo vídeo. Tchau!